Páscoa. De Páscoa, como dizem aí fora, né? Nós chamamos comumente de domingo da ressurreição. Você sabe que a Páscoa ela foi instituída exatamente na primeira ceia que o Senhor Jesus fez com os discípulos dele. Amém? A primeira ceia, então, ela foi o cenáculo, né, para a última Páscoa que ele estava celebrando ali, começou para nós também. Muitos, na verdade, não estão bem familiarizados com a Páscoa do jeito que ela está na Bíblia. A gente conhece a Páscoa do jeito que a gente vê aí na televisão. Ovinho de Páscoa, coelhinho da Páscoa, um monte de bichinho da Páscoa. Mas a Páscoa certa mesmo, que foi a ressurreição do Senhor, pouco se fala, pouco se ensina, pouco se celebra a respeito disso. Não é verdade? Mas hoje eu quero começar lançando aqui um fundamento junto com você, que está lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cada detalhe, cada pormenor sobre a Páscoa, você vai achar lá em Êxodo capítulo 12. Eu sei que muitos não viram o meu vídeo, não sei se estavam muito busy ou não tiveram tempo, mas eu postei um vídeo pequenininho lá no grupo do WhatsApp, falando um pouco, né, sobre essa questão da Páscoa. Vamos lá então? Feche seus olhinhos aí por um momento. Senhor Jesus, nós queremos a direção do Senhor nessa manhã. Fala conosco. Traga os nossos corações, os nossos pensamentos cativos à palavra do Senhor. Nos ensina, tira todo o véu, tira toda a cegueira. Que Teu Espírito nos dê revelação e entendimento da Sua palavra, em nome de Jesus. Eu gostaria muito de ler, mas não vou, porque são 51 versículos. Eu ia ler Êxodo 12, mas eu pensei, os irmãos vão ficar muito cansados, não vou ler aqui na frente hoje não, então em casa você lê depois. Mas, vamos ler por partes. Abre para mim lá então, Samira. Êxodo capítulo 12, do 1 em diante. Eu te peguei de surpresa. É um teste, para saber se você passa no teste hoje. Que é uma roupa. Êxodo capítulo 12. Eu, na verdade, não sei como é que faz isso, não, senão te ajudar. Pedro, você pode ajudá-lo lá só um pouquinho? Já? Ok. Isso. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Verso 5 diz: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Quando a Páscoa foi instituída, quem pode me ajudar a descobrir que momento que era esse aqui? O que ia acontecer aqui agora? A libertação dos hebreus da escravidão. Os hebreus iam ser libertos da escravidão, mas o que ia acontecer daqui a pouco? O anjo da morte ia passar. O anjo ia passar, e na casa onde ele não visse o sangue nos umbrais das portas, então todo primogênito que estivesse ali ia ser morto. Mas o Senhor deu uma instrução para Moisés. Ele falou: faz o seguinte, leva o povo para dentro das casas, e em cada casa vocês vão comer um cordeiro. Amém? E se o cordeiro for muito grande, a família for muito pequena, chama o vizinho. Esse negócio de chamar alguém para comer carne na sua casa já estava na Bíblia há muito tempo. Viu? Você está fazendo a coisa certa, Léo. Continua me convidando. E você que está assistindo aí depois pelo YouTube, pode me convidar também. Se o churrasco for bom, eu vou. Glória a Deus. Primeira coisa que precisa ficar claro para nós aqui: qual foi o tempo estabelecido para que a Páscoa acontecesse? No versículo 4 diz assim: hoje, mês de Abib, estáis saindo.
A palavra Abib, que era esse mês aí, né? Na verdade significa o tempo de desabrochar, o tempo de florescer, um tempo de ser tenro e verde. Desabrochar e florescer fala do começo da vida. Para eles foi um começo de vida. O Cordeiro Pascal, para mim e para você, querido, o Cordeiro que é o Senhor Jesus também foi um começo de vida. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Ele sim é o nosso Cordeiro. Mas como que deveria ser esse Cordeiro Pascal? Deus deu a instrução para Moisés. Versículo 5 diz assim, estava ali agora há pouco, que o Cordeiro tinha que ser sem defeito. O que significa esse Cordeiro ser sem defeito? Qual é o único, está lá, que não teve defeito nenhum? Vou traduzir para a linguagem que a gente entende. Quem é aquele que nunca cometeu pecado? O próprio Senhor Jesus. Então, quando Deus estava dizendo, escolhe um cordeiro sem defeito, Deus estava dizendo, porque o meu cordeiro sem defeito já está escolhido também. Vocês estão levantando um, o meu já levantei faz tempo. O nosso cordeiro, querido, ele não tem defeito nenhum. O Senhor não falha. O Senhor não nos deixa na mão. O Senhor não nos ignora. Ele vela por nós 24 horas. Ele vigia o tempo todo. Mas a Bíblia também diz no versículo 5 que ele deveria ser de que jeito? Macho de 1 ano. O que significa isso? Ser de 1 ano significa que ele não seria usado para nenhum outro fim. Era assim que era definido na lei naquela época. Olha aqui que o próprio Deus está dizendo para mim e para você. Deus escolheu o próprio Filho para um único fim. Me salvar e te salvar. Aquele cordeiro que foi morto lá e o sangue dele foi passado nas portas, apontava para o cordeiro que foi morto. E o sangue dele hoje está sobre você. Quando Deus olha para mim e para você hoje, querido, ele vê uma coisa. Ele vê o sangue. Mas tem um também que vê o sangue, que não é muito seu amigo. Já olha para você, ele vê o sangue. E por isso que ele tem que ficar usando argumentos na minha mente, na sua, no seu coração e no meu. Dizendo, você viu o que você fez? A própria Bíblia chama ele de quê? Qual que é um títulozinho que ele recebe? Acusador. Jesus, quando estava ali com aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, interessante que a linguagem falada ali na época era o grego, mas quando ele vai perguntar para ela onde é que estavam os acusadores dela, ele vai para o hebraico. Ele fala, mulher, onde é que estão os seus diabos? Essa é a palavra no original. Por que ele fez isso? Porque ele estava cheio de sacerdote. Imagina a cena, já contei aqui para você. Os sacerdotes achavam que eles eram certos, né, sem pecados. Aquela mulher foi pega em flagrante adultério, foi trazida para frente aqui, não aqui. Aí eles chegam e dizem para Jesus assim, Senhor, mestre, nessas horas ele vira mestre, né? Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei, Moisés manda que ela seja apedrejada. E o Senhor, o que o Senhor diz? O Senhor se abaixa e começa a fazer alguma coisa ali. E aí a Bíblia diz que eles insistiram. E aí, Jesus? O que está pegando aqui? Vamos! O Senhor levanta e faz uma coisa fantástica. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Você tem que entender a cena. Se você não compreender a cena, o que estava acontecendo ali, não faz muito sentido. É poético, é bonito, é romântico, mas não é profundo, se você não compreender. Naquela época, mestres andavam com seus discípulos. Então eu vou pegar aqui 2 discípulos aqui emprestados aqui. Pedro, vem cá. Você vai ser meu discípulo hoje. Calma, eu posso pegar você? Vem cá. Eles são meus discípulos, eu sou o sacerdote. A gente tem que ficar aqui, irmãos, olha, entre essas 2 linhas brancas, senão a câmera não pega, quem vai assistir depois não vai entender nada. Então um discípulo do meu lado direito, o outro aqui. Agora deixa eu combinar aqui com eles. Espera aí, você fica quietinho. Ainda dá para ouvir. Então, eu estou fazendo aqui o papel do sacerdote. Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Aí o Senhor se agacha, ele levanta, porque eu insisti, vamos, mestre, vamos. E ele diz assim para mim, aquele que for sem pecado, que atire a primeira pedra. Mas está cheio de sacerdote aqui, como eu sou um deles, né? Aí eu estou aqui, os meus discípulos falam para mim o quê? Essa não foi pecado, toca a pedra. Eu não tenho pecado.
Fica quieto, menino, cala a boca. Mestre traca a pedra. Não, fica quieto, para de agitar um negócio aqui, rapaz. Não, fica quieto. Os discípulos que estavam sendo ensinados na lei ficavam assim para os seus mestres: meu mestre é santo demais da conta. Esse homem, quando ele pega, quando ele fala, aleluia, ele vai ser o primeiro a acertar uma pedrada nesse miserável. E o mestre olhava para os discípulos e falava assim: fica quieto, infeliz, você não sabe o que está acontecendo aqui, para. Uma salva de palmas aqui para os meus discípulos. Pode sentar lá. Jesus colocou eles na berlinda. Imagina a vergonha daqueles que achavam que eram muito sérios. Queriam ensinar a lei para o Senhor Jesus. Na lei, Moisés mandou apedrejar. Acho que o Senhor falou assim dentro de si mesmo: será que eles não se tocam? Não, fui eu quem escrevi a lei. Fui eu quem criei ela. Esse cordeiro, ele também deveria ser, como diz os versos 5 e 6, passa lá para a gente ver. O cordeiro será sem defeito, já falamos disso, macho de 1 ano, tudo bem, poderá tomar um cordeiro ou um cabrito, mas aí o verso 6 diz assim: e o guardareis até o 14º dia desse mês. Mas no início, a gente leu que começou a Páscoa que dia? No 10º dia. Então, se era para guardar ele até o 14º, por quantos dias ele foi vigiado? Por quantos dias ele foi observado? Por 4 dias. Jesus foi observado por 4 dias do mesmo jeito. Eu coloquei assim: após ser aprisionado, o Senhor Jesus foi submetido a 6 exames. 3 nas mãos dos sacerdotes, que o examinaram de acordo com a lei de Deus. Está todos os textos aqui, depois eu vou postar isso no grupo para que você olhe. E 3 sobre os governantes romanos, que o testaram de acordo com a lei romana. Pilatos, na verdade, repetiu quantas vezes que o Senhor que ele não tinha achado falta nenhuma nele? 3 vezes. Ele passou por todos esses testes, ele foi achado sem culpa. Por isso, no dia exato da Páscoa, ele foi conduzido à morte como cordeiro pascal. O cordeiro sem mácula. Amém? Esse cordeiro, depois de ser testado, ele deveria ser morto. Mas a forma como deveria ser morto, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas você precisa entender: a morte dele era uma morte substitutiva. O que significava aquilo? Quando o anjo da morte passasse, ele via o sangue nos umbrais das portas, e ele dizia para si mesmo, não está assim na Bíblia não, estou falando para ficar mais fácil de entender, tá? Ele passava e dizia: o sangue já foi derramado, aqui eu não preciso matar o primogênito. Eu não contei para você domingo passado, que Jesus, depois que ele morre e ressuscita, ele, de unigênito, de único gerado, ele passa a ser chamado de primogênito, o primeiro gerado. Não eram os primogênitos que estavam sendo mortos? O anjo da morte passava e ele via: o primogênito já foi morto. O anjo estava vendo o que ia acontecer, eu tenho que fazer para cá, né? Lá na frente. Ele via e dizia: o sangue já foi derramado, aqui não precisa haver peso, juízo, condenação. Aqui o perdão já foi aplicado. Está difícil de entender? É que vocês ficam tão caladinhos, eu fico com medo. A Bíblia diz que o sangue deveria ser aplicado, né? O ato de aplicar nos fala de fé. Já preguei isso aqui, então vou passar assim bem rápido. A Bíblia diz que o sangue deveria ser aplicado com uma planta muito específica. Como é que chama ela? É um nome feio, difícil de falar. Isopo. Isopo. O isopo foi descrito por Salomão lá atrás. E ele falou que era uma plantinha muito pequenininha. O que a Bíblia quer mostrar para nós? Que nada nela é por acaso. Lá o sangue foi aplicado com a menor ervinha que tinha. Hoje, precisa da menor fé que você conseguir ter para dizer: esse cordeiro morreu no meu lugar. Só gasta isso. E no momento que você diz isso, pum! A regeneração acontece. Pastor, mas não tem que fazer promessa, não tem que subir a escada da Candelária, não tem que... Não tem. Não é pelo seu agir, não é pelo seu fazer, é por aquilo que ele fez.
Amém até aqui? Amém. Mas também diz que a sua carne, de novo, né? Sua carne deveria ser comida. Vai lá para o verso 8 para mim, por favor. Saúde. Olha o que diz. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Havia um jeito certo para comer o cordeiro. A primeira coisa que ele diz é que ele tinha que ser assado no fogo. O fogo aponta... Se eu fosse te perguntar, se eu te desse 3 opções num teste, o fogo na Bíblia aponta para o juízo de Deus, o perdão de Deus, nenhuma das alternativas. Qual que você marcaria? O juízo. Todo mundo sabe disso. Esse cordeiro tinha que ser assado. Isso aponta que sim, o juízo que Deus tinha para cumprir, porque era necessário por causa do pecado, ele cumpriu. O cordeiro já foi queimado pelo fogo da ira de Deus. Eu e você não precisamos ser queimados mais. É terrível quando irmãos vivem debaixo de condenação o tempo inteiro, quando eles vivem o tempo inteiro achando que Deus vai mandar um raio cair na cabeça dele. Irmãos, eu já tive um tempo desviado, já contei isso aqui. E o tempo que a gente estava desviado, eu e a Thaís, era tão terrível, era um tempo tão endemoniado, tão esquisito. Qualquer lugar que a gente ia, a gente achava que Deus ia vingar. Se a gente fosse andar de montanha-russa, lá no Lake Campão, só no Six Flags, a gente pensava assim, vai ser o meu carrinho que vai descarrilhar. Vai ser igual aquele filme, como é que é aquele filme que o povo fica tentando fugir da morte lá? Hã? É. Aí a gente ficava tentando fugir da morte. Eu vivia debaixo de condenação, debaixo de juízo. Que terrível. Hoje, irmãos, eu vivo tão livre, tão despreocupado com a vida. Eu subo na montanha russa, dá um frio na barriga do mesmo jeito. Porque às vezes eu vou inventar, vocês vão, né, assim, da minha idade, vai inventar ficar andando em montanha russa com o filho. Aí a gente tem que fazer caras que é macho, assim. Nossa, é boa demais. Deixa de lá querendo a morte mesmo. Assado pelo fogo. Mas a Bíblia também diz que ele não poderia ser cru. Não precisa saber. O que significa que o cordeiro não poderia ser cru? Aí já não está em linha comigo e com você, né? Porque a gente gosta de carne. Você sabe que só tem 2 jeitos de fazer picanha, sabe, irmãos? Picanha só tem 2 jeitos. Ou ela é mal passada ou ela é errada. Não tem outro jeito. As irmãs estão quase me apedrejando. Mas aqui diz que o cordeiro não podia ser cru. O que isso fala para mim e para você? Se ele foi cru, então a ira de Deus foi aplicada, vou usar aqui um termo, pela metade. Não foi aplicada na íntegra. Porque se o fogo de Deus vem, o cordeiro está muito bem passado, irmão. É tostado mesmo. Não sobra um restinho de vida nele. Às vezes, como que eu falo isso? Às vezes nós temos a tendência de querer comer o cordeiro cru, sem entender a redenção. Uma das coisas mais terríveis que eu tenho visto em relação à compreensão e ao entendimento da graça, é que às vezes pessoas usam, aqui na nossa igreja não acontece isso, mas muitas pessoas usam a graça como antídoto para o veneno do pecado na vida delas. Sim, a graça foi um antídoto. Mas veja bem, uma coisa é você estar andando, a cobra picou e você diz, eu preciso do sangue. Outra coisa é você procurar a cobra para ela te picar. E falar, eu estou com sangue mesmo. Está entendendo? Eu falei, muito difícil, Mário? Não, né? Uma coisa é ficar caçando a cobra. Deus me livre de andar com esse bicho. Ele não podia ser cozido com água. Ele tinha que ser assado. Comer o Senhor, comer a carne dele cozida na água, é na verdade não entender
a questão do sacrifício completo dele. Cozido é gostoso, mas não eliminou a carne. Assado também é gostoso, mas não podia ser cru. Mas a Bíblia também diz que esse cordeiro, ele não era para ser comido com pães que tivessem fermento. O verso 8 diz, né, que era para servir com pães asmos. Todo mundo sabe, não precisa lembrar ninguém aqui, de que o fermento aponta para o quê na Bíblia, irmãos? Para o pecado. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 16,6, ele fala do fermento dos fariseus. Mas interessante que qual que era o fermento dos fariseus? Era cometer pecado ou era não entender a graça? Você vê que Paulo, ele escreve as cartas paulinas, né? Em todas elas ele fala: filhinhos, eu fiquei sabendo que vocês estão pecando, não é bom que seja assim. Filhinhos, eu oro por vocês. Paulo está falando: olha o pecado, né? Ele não escraviza mais você. Mas quando ele vai com um certo grupo de gente que deixou a graça e foi de novo para debaixo das ordenanças da lei, o que ele faz? Ele dá uma bronca do tamanho do mundo. Como vocês fazem isso? Como é que vocês estão decaindo da graça? Aí ele falou sério. Não é que o pecado não é coisa séria na minha vida e na sua. Eu sempre ensino isso aqui. O pecado é algo sério. Mas é muito mais sério você ter um entendimento da graça. Porque quando você tem, o pecado pouco a pouco ele vai saindo. Está entendendo? Sim. Mas além de comer ele com pão sem fermento, era para comer com erva amarga. Sim, essas ervas amargas é justamente para mostrar a questão do pecado. O amargor. Quando a nação de Israel está no caminho pelo deserto, eles chegam diante de um lugar que as águas eram de que jeito? Amargas. E aquele lugar lá, como é que chamava? Alguém lembra? Mara. Mara significa amargo. Mas aí quando o povo reclama, quando Moisés reclama com o Senhor, o que Deus manda eles fazer? Pega o madeiro e joga na água. De novo, a tipologia. A forma de resolver o pecado foi no madeiro. Esse pedaço de pau que eles jogaram na água ali apontava justamente para a cruz. Você jogou o pedaço da cruz, vamos dizer assim, na água amarga, aí ela passou a ficar doce. Então os malucos que ficam tentando estudar que pau que era aquele, que farva que era aquela. Que perda de tempo, né? Porque não entenderam ainda. Amém? Seus ossos também não deveriam ser quebrados. Aí tem uma série de significados. Mas a Bíblia continua dizendo, lá no verso 11, a forma que era para comer. Com os lombos cingidos, vestido, com as sandálias nos pés, cajado na mão e as pressas. Você já tentou comer carne tostada, bem passada demais às pressas? Se os seus dentes não for bom, filho, vai dar problema. Vai tudo, não vai? Mas era assim que era para comer. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você nesse domingo da ressurreição, domingo de Páscoa? Uma vez que o sangue foi passado na sua vida, filho, e você hoje come do cordeiro, você é alguém que tem que estar pronto o tempo inteiro. Você tem que estar com os lombos cingidos, com as sandálias nos pés. Você tem que estar pronto. Se o pastor te chamar assim, irmãos, vamos fazer um negócio aqui na igreja. Eu estou pronto, pastor. Eis minha equipe. Irmãos, vamos levantar uma equipe para fazer oração. E eu sou o primeiro que tem que atender essas coisas, né? O dia que o Leco chamou para orar aqui 4h30, chegou a me dar um frio na espinha. Mas eu sou um pastor, eu tenho que aceitar, ué. Não é? Imagina o pastor falando: não, irmão, vocês vão. Então vocês não me inventam mais nada. Vocês não inventam. Alex, você fica aqui, você não me inventa mais coisa. Um dia só tá bom. Vai para mim lá no verso 22, Êxodo 12, 22. Olha o que diz. Tomaram um molho de sopo, que eu falei para você agora há pouco, molharam no sangue que estiver na bacia
e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Como é que era para comer o cordeiro? Repete comigo. Dentro da casa, pastor. Mas vocês me ofendem assim. Como é que era para comer o cordeiro, irmãos? Dentro da casa. A casa é um tipo de Cristo. Mas ela também é um tipo da igreja. E no vídeo que eu mandei para você, durante a semana lá no grupo, se você continuar lendo o texto aqui, fala de 3 grupos de pessoas diferentes. Uma era o servo, que tinha sido comprado, outro era o estrangeiro e outro era o assalariado. A Bíblia diz assim: você vai comer dentro da casa. O escravo que foi comprado pelo preço também vai estar dentro da casa. Mas o estrangeiro e o assalariado não é para entrar. Que maldade de Deus. O estrangeiro não pode entrar e nem o assalariado. Vamos ser honestos aqui comigo. Quem assistiu o vídeo? Uns 3. Uns 3. A palavra estrangeiro significa filho da injustiça. Tem gente que é filho de Deus, mas tem filho que é injusto. Filho da injustiça. O que significa ser filho da injustiça? É quem não quer andar ainda debaixo da graça. Ele quer viver debaixo da lei. Esse o Senhor falou, não é para entrar. Mas também o assalariado não era para entrar. Assalariado fala de alguém que trabalha, de alguém que vive de esforço. O que é o salário? É uma compensação, uma recompensação pelo seu esforço, pelo seu trabalho. O Senhor estava dizendo, quem ainda não entendeu que é de graça, quem ainda não entendeu que é pelo favor, esse também não vai comer do cordeiro. Só vai comer do cordeiro os hebreus e todo escravo que foi comprado por preço. Domingo passado eu também expliquei aqui sobre a questão do escravo. Expliquei? Tem alguém aqui que se considera escravo? Eu não considero. Eu não sou qualquer escravo. O preço que foi pago por mim, filho, foi muito alto. Amém. Glória a Deus. Não foi qualquer coisa. Quando a pessoa não tem entendimento, não tem revelação, se o pastor falar assim para ela, irmão, eu preciso de você, vem aqui me ajudar. Que às vezes o pastor faz essas chamadas assim, essas roubadas, né, esses programas de índio. Precisa vir aqui me ajudar. Ai, pastor pedindo coisa de novo. Olha lá. A pessoa, quando ela entende o preço que foi pago, ela diz, isso não passa de uma oportunidade para Deus me abençoar. Deus só está me chamando porque Ele quer liberar algo na minha vida. Mas é o pastor. Pois é, filho. Deus não usa mula mais para falar com as pessoas. Ele usa hoje gente. Né? Ai. A festa era seguida, a Páscoa, né, em si, era seguida pela festa dos pães asmos, que os judeus, os filhos de Israel, deveriam observar. A festa da Páscoa durava apenas um dia, enquanto a festa dos pães asmos durava 7 dias. Durante esse período todo, nenhum fermento poderia estar presente na festa. Olha o significado. Um dia, o cordeiro veio e fez a obra de uma vez por todas. Mas 7 dias fala de um tempo. 7 dias fala de completude. O Senhor criou a terra em quantos dias? Cuidado com a resposta. Ele criou em 6, mas Ele descansou no 7º. 7 fala do tempo de descanso. A obra foi feita num dia, para que o resto da sua vida fosse vivida no tempo de descanso. Aleluia. Eu prego, eu falo isso com as pessoas o tempo inteiro. Olha, irmão, para de ficar lutando contra o pecado. Não é assim. Pastor, mas se eu não lutar, eu não dou conta de parar. Então vai, vamos ver até onde você dá conta. Mas o dia que você entende o segredo,
é realçar o que foi feito pelo Senhor, não o que eu dou conta de fazer. O segredo não é enforçar, não é reforçar. Eu consigo resistir ao pecado. Eu dou conta. Ninguém dá conta, irmãos. A única forma de vencer o pecado é entendendo que o Cordeiro Pascal já foi morto. O sangue dele foi derramado. Eu hoje estou dentro da casa. Olha o que a Bíblia fala. Era para comer dentro da casa. Lugar de crente é dentro da igreja. Lugar de homem e mulher de Deus é dentro da igreja. Não deixa nenhum maluco te convencer que é em outro lugar. Quantas mensagens eu já ouvi, né? É engraçado que o demônio é o mesmo. Então a frase que fala na boca de pessoas de tudo quanto é lugar do mundo é o mesmo. Eu e o meu Jesus somos maioria, não precisa de igreja. Ok. A única coisa que você não entendeu, filho, é que Jesus se fundiu com a igreja. Ele e a igreja hoje são um. É Cristo habitando em nós e nós com Ele. A igreja não é uma instituição para mim ir de vez em quando, na hora que eu acho que eu quero. A igreja é o lugar dos filhos. É o lugar deles comerem do pão. É o lugar deles cearem juntos. Olha, o sangue estava lá naquele evento. A carne do Senhor, que é o pão, estava lá naquele evento. Jesus, quando ele vai servir a ceia para os discípulos, ele diz: vocês vão beber do meu sangue, vocês vão comer da minha carne. Ele chega a dizer: quem não fizer isso não tem parte comigo. A única forma de ter parte com o Senhor, não entenda errado, não estou dizendo que se você não vier comer, tomar santa ceia, que você está no inferno, é isso que eu estou dizendo, não. Mas é no mínimo falta de entendimento. E por isso que eu prego, por isso que eu ensino. Amém? Amém. É na igreja, em comunhão, é estando junto. Vou me arriscar a dizer algo até um pouco mais sério. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, você está servindo na sua igreja. Porque às vezes as pessoas falam assim para mim, né? Às vezes acontece. Eu sou lá da igreja A, B ou C. Mas nesse domingo eu vou vir na sua. Aí eu pergunto: como é que está a sua situação? Tem vários jeitos que eu pergunto, mas a pergunta é sempre a mesma. Como é que está a sua situação na igreja A, B ou C? Ah, eu estou insatisfeito. Ok, então eu vou deixar você em paz, o Senhor vai te guiar. Mas se a pessoa estiver falando assim para mim: eu estou muito satisfeito, minha igreja é uma bênção. Eu olho para ela e falo assim: vai para a sua igreja então. Vai servir lá. Quantas vezes eu vi pessoas, irmãos, fazerem atividades paralelas às atividades da igreja? Esse espírito não é o espírito de Cristo. O espírito que separa não é o com Cristo, é o anticristo. Nós somos da família da fé. A gente vem aqui para participar juntos um com o outro. Você vem, você ouve a palavra, você toma santa ceia, você come um churrasco, como a gente vai comer daqui a pouco. Você conversa umas coisas aí com os irmãos, dá risada, brinca, chora, confessa pecado, chama para convidar para vir para sua casa. Tudo isso é parte de ser família da fé. Amém? Amém. Mário, Simara, vem para cá. Aleluia. O microfone dela está aberto? Bom. Nós vamos servir a Santa Ceia. Eu quero ler um texto rápido com você. Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus,
na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quando pastores liam esse versículo, para mim, eu entrava em crise, porque eu cometia, não é que eu parei de cometer pecado, não, mas naquela época, sendo jovem, eu cometia bem mais que hoje. E alguns até muito feios. E ele falava, né? Porque aquele que come sem discernir se torna réu. Eu ficava morrendo de medo. Eu pensava, eu hoje vou para o inferno de ponta cabeça. Não tem jeito para mim mais. E aí, quando chegar naquela parte, examine-se o homem. Irmãos, eu fechava a cabeça. Eu fechava os olhos, baixava a cabeça e começava a fazer uma introspecção. Na segunda eu fiz isso. Aí na terça, Senhor, eu repeti mais da metade. Misericórdia, eu sou um miserável, pobre, cego e nu. Na quarta, Senhor, eu tinha célula, eu até me conservei. Eu preservei a minha santidade por causa da célula. Mas aí na quinta, Senhor, eu tinha obrigação de ir na igreja, eu caí tudo de novo, fiz tudo aquelas melecas. Senhor, na sexta, eu tinha reunião de libertação, eu ficava com medo de ficar possesso, eu me comportava bem, sabe? Eu era aceito pelo Senhor. Ai, que escravidão. Que vida difícil a de tentar ser santo. Que vida difícil a de tentar ser aceito pelo Senhor. Quando a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, é para você olhar e pensar o seguinte: será que eu estou debaixo do sangue? Se eu não estou, eu preciso entrar hoje. Se esse sangue ainda me cobre, eu preciso dele urgentemente. A única salvação para o homem é o sangue que foi derramado. O sangue do Senhor Jesus. Eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia fala para a gente entrar na presença dele de que jeito? Como é que é alguém que entra com ousadia? Não posso passar, né, Thaís? Quem entra com ousadia, entra de peito aberto, cabeça erguida, porque ele sabe que não tem fogo de juízo para ele mais, filho. Para ele teve perdão, e o perdão foi completo. Foi de uma vez por todas. Fique de pé. Com vocês. Pode orar, pode o que você quiser fazer. Vamos participar desse momento maravilhoso de reconhecer como é bom lembrar a obra da cruz. Como é lindo estarmos reunidos nessa manhã, sentir a presença do nosso Pai. E eu te peço, Jesus, venha, Senhor, trazendo no nosso coração, Senhor, a memória aquilo, Pai, que foi feito ali na cruz. Ó, Jesus, venha, Senhor, venha nessa manhã nos lembrar que nós necessitamos de Ti. Como necessitamos de Ti, Senhor, como o pastor falou hoje. Nós precisamos sentir, Jesus, nada somos. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos lembrar como o Senhor é bom. Porque o Senhor não tinha pecado nenhum, mas o Senhor entregou por nós. Como precisamos lembrar daquele momento. É o memorial que nós vamos viver hoje. É daquele momento que aconteceu ali na cruz. Um Deus se entregou por nós, sem nenhum pecado. Nos libertou para que nós possamos ter vida hoje. Viver uma vida de abundância. Viver uma vida que nada nos prende. O pecado não pode prender você, meu irmão. Aleluia. O pecado não pode prender você, minha irmã. Porque Deus entregou o seu Filho único para que nós possamos ter vida. E o sangue dele foi derramado naquela cruz por mim e por você. Nesse momento eu peço, Pai,
Vem sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, que nós possamos reconhecer como é bom servir a Ti, como é bom reconhecer a Ti, Senhor, como único Senhor e Salvador da nossa vida. Ó Jesus, eu te peço, venha, Senhor, abençoar o vinho, Senhor, que é como se fosse o Teu sangue derramado na cruz, Jesus. Que todo momento que nós fizermos, Senhor, que nós tomarmos esse vinho, Jesus, que ele venha refletir, que a gente possa lembrar o que o Senhor fez na cruz por nós, ó Pai. Ó Jesus, que no momento também que nós comermos esse pão, Senhor, que foi o seu corpo, que foi moído ali na cruz, Jesus, por nós, Senhor, que possamos lembrar, Senhor, que esse é um momento, Senhor, tão forte, Senhor, que a gente possa lembrar que todos os dias nós precisamos estar em comunhão contigo, que só em Ti, Senhor, nós podemos mais e mais. Ó Senhor, consagra cada elemento, ó Pai, que o Senhor venha nos lembrar todos os dias, Senhor, que a gente venha lembrar, Senhor, como é bom servir a Ti, estar na Tua presença. Esses elementos estão consagrados no nome de Jesus. Amém. Eles vão passar a servir. Não tome a Santa Ceia sozinho, espere. Essa pastora já terminou. As crianças podem ficar com ela. A Sara também. Vocês dois. Volta essa música no início, por favor. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o corpo do Senhor Jesus, ele foi moído. Sobre ele foi colocado todo o pecado do mundo. Sobre ele foram colocadas todas as maldições, querido.
Maldições que eram para mim e para você. Maldição por causa do pecado. O que ele fez foi uma grande troca. Ele foi para o sacrifício, para que eu e você não tivéssemos que morrer. Eu e você hoje desfrutamos de algo que é até difícil de compreender. Nós temos uma vida eterna. Esse corpo que sofreu, aqui significado desse pão. Pão que é o corpo do Senhor Jesus. Coma dele. Receba a vida de Deus no seu corpo. Coma declarando: toda a maldição que era para mim foi sobre ele. Eu hoje sou livre. Sou livre do pecado, sou livre da doença, sou livre da praga. Coma do corpo do Senhor. Pode comer. O cálice, ele chamou, ele fez questão, ele mesmo, de dizer: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. A aliança que eu e você temos com ele hoje, querido, é baseada no sangue dele, não é no que eu faço, não é no que você faz. É esse sangue que foi derramado de uma única vez por todas. Se você vai assistir esse vídeo depois, é alguém que não tem nem força para vir na igreja, pode me ligar, o telefone vai dar aí, eu vou lá na sua casa levar essa ceia para você. Beba do cálice, seja abençoado. Pega na mão da pessoa que está do lado, canta junto com a gente. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Está pronto mesmo? Repita comigo. A minha semana vai ser cheia da presença do Senhor. Coisas boas vão acontecer. O Senhor vai me guardar. Ele vai me livrar do mal. O Senhor vai me proteger. Ele vai dar ordens aos anjos ao meu respeito. Ele vai à minha frente. Ele me guarda por trás, pelos lados. A bondade e a misericórdia vão me cercar o tempo inteiro.
Eu sou abençoado. Eu sou próspero. Eu sou saudável. Minha casa é uma bênção. Minha família é uma bênção. Minha igreja é uma bênção. Aleluia. Dê um high five de 10 pessoas. E qual que é a instrução, Elisa? Depois dos high five é para ir lá para trás? Aonde que vai ser?